Amém? Então, nós vamos começar a abordar esse assunto aqui, entre nós, não é? A importância da autoridade no reino, que é o tópico do nosso livro que estamos estudando nesse tempo aqui de discipulado, que é a genuína autoridade e submissão. Amém? Vamos então ler a página 43. Muito bem. Irmão Ricardo, solta essa voz, ainda mais que você cantar com uma voz mais jovem ainda. Não é? Amém. A importância da autoridade no reino. O rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A última figura apresentada na Bíblia está no capítulo de Apocalipse. Então mostrou o rio da água da vida. Só uma perguntinha, está ligado o microfone? Está. Eu estou, rapaz. Então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Só para parar um pouquinho aqui, o Ricardo vai continuar lendo. Mas vocês perceberam que no último capítulo de Apocalipse, e aqui no nosso estudo, a autoridade aqui está sendo comparada, através de uma linguagem, de uma metáfora, com alguns, com coisas orgânicas e naturais. Vendo aqui, água, rio, eu falei a você, tudo tem água, rio, árvore, fruto, folha, margem. O Espírito Santo usa uma imagem, usa um quadro, usa um teatro de entendimento, para que nós possamos perceber que o próprio Deus, ele faz uso das questões mais simples da natureza, para nos ensinar questões da sua natureza. Por isso Jesus usou muita parábola nas suas ministrações. Pode ver, Jesus usa muita parábola, ele fala de parábolas, ele usa linguagem também figurada. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. E mostrando a nós, revelando a nós, que através dessas figuras de linguagem, Deus quer, através disso, nos dar ensinos, disciplinar, nos fazer entender essas questões, essas temáticas que são importantes no nosso dia a dia. Eu vou chegar até a ser um pouco radical no sentido. Eu não sei se vai chegar o tempo em que nós, como igreja ou comunidade comprometida com o Senhor, vamos ter que começar a trabalhar, aprender outras áreas da nossa vida para ensinar nossos filhos. Por exemplo, ter escola, nós temos professores dos nossos filhos. Numa sociedade em que não vai caber, as nossas ideias não vão ser aceitas. Está chegando esse tempo. Vocês podem escrever que esse tempo está chegando. Agora a gente tem que ir além desse tempo. O que a gente pode fazer lá na frente? Qual a minha atitude? Vou aceitar? Vou dizer, não, o que está fluindo, mas temos um rio aqui que flui também. Temos um rio que flui. Temos um Deus que trabalha. Um Deus que peleja por nós. Então, eu creio que estamos chegando nesse tempo em que tomamos uma posição politicamente correta, dentro das nossas convicções. Porque uma das questões que ninguém pode alterar e mudar é a nossa consciência e o poder de decisão, independente do que a pressão que venha. Por isso que eu digo que é muito importante, desde o princípio, dos primeiros passos, mesmo como comunidade, os novos convertidos, que são como crianças também, que chegam numa família e precisam já, desde a sua tenra idade espiritual, aprender a crescer, entendendo
a sujeição ao Senhor, entendendo o que é a autoridade do Senhor, para que diante dessas autoridades do mundo, que estão sendo governadas pelo mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Satanás disse isso claramente para Jesus em Mateus capítulo 4, esse reino foi me dado, eu te darei todo esse reino se você prostrado me adorar, porque me foi dado. Satanás encabeçou esse reino, e nós não podemos, nossa cabeça é Jesus Cristo. Nossa cabeça não é a cabeça desse reino, nossa cabeça é Jesus Cristo. Ele usa essa linguagem bonita aqui de Apocalipse 22, versículos 1 ao 3, para através dessa linguagem desenvolver a questão de autoridade. Amém? E agora voltando aqui à simpática leitura do nosso irmão Ricardo. Amém? Que está inclusive semana de parabéns, né? Ele viajando com a esposa, fazendo, que coisa linda. Um aniversário romântico, isso é muito importante. Mas voltaram, graças a Deus, para baixo. Estão aqui conosco novamente. Continua lendo aí, Ricardo, por favor. Esse quadro revela a autoridade de Deus restaurada na terra, onde a Trindade divina flui então como o rio da água viva, acompanhado da árvore da vida, para suprimento do homem. O Pai é a origem, a fonte de todas as coisas. Sua autoridade sustenta todas as coisas e sua vontade deve prevalecer no universo. O Filho, para concretizar o plano de Deus, esvaziou-se e tornou-se homem a fim de salvá-lo. Na cruz, derramou seu sangue para a remissão dos pecados e de seu lado perfurado saiu água, para dar vida ao homem. Por isso, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, mais uma metáfora aí, tá vendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim. Então, pensando nessa questão desse quadro bonito do Apocalipse, do rio da água da vida, que sai do trono de Deus, a praça onde o rio se divide, nas suas margens está a árvore da vida. Interessante, né? Essa visão praticamente quântica, uma árvore que é árvores. É uma árvore, mas que está em todo lugar. Veja bem, é uma árvore que está em todo lugar, que está em toda a margem do rio. E essa árvore, ela representa algo especial para nós, que é o tópico que vai ler o nosso querido Ricardo aí. Ponto 1. Ricardo, o que diz aí? No quadro aqui. O Pai é a fonte da autoridade. Ok. Implicações da autoridade no reino. Implicações de autoridade no reino. Então vamos ler o Ricardo. O Pai é o quê? É a fonte da autoridade. Onde é que está isso no texto? Que ele é a fonte da autoridade. Vamos ver se você descobre uma palavrinha mágica aí, que está aí dentro do Apocalipse 21, 1. Já está no Apocalipse 22, 1. Uma palavra já que tem tudo a ver com o reino. O quê? Trono. Muito bem, Guto. Trono. Está aí. Trono. Está o trono. Trono é reino. Trono é autoridade. Trono é onde o rei se assenta. E o livro de Apocalipse diz que ele estava sentado no trono. Então o Pai é a fonte da autoridade. É onde o trono se estabelece. A pergunta é: ele é o trono da minha vida? Não dá para escapar, é inescapável. Se Deus não é o trono da nossa vida, nós estamos insubmissos. Estamos sujeitos a quebrar a autoridade a todo momento. Temos uma natureza, vamos dizer assim, uma natureza má, verdade, má. Nosso aluno ali está participando, né? Temos uma natureza má, né? E uma natureza, aquela que aconteceu logo também lá no Éden. Aqui é um novo Éden, aquele antigo Éden. Independência, nós já falamos desse tema aqui.
Falando sobre quando o homem se torna independente. E essa é a grande questão. Hoje o que está em pauta é a independência do homem, o direito. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de tomar minhas decisões. Não é? Hoje os casamentos, por exemplo, falando em relação conjugal, já são feitos no contrato. Não é? Eu tenho o direito de ser feliz, coloca aí no contrato. Não é? E quando há uma conjunção, só nem isso está entendendo mais. Questão de relacionamento, de casamento, de unidade. Olha, você tem o direito de ser feliz, eu tenho a minha, você fica no seu cantinho, eu no meu. E vamos fazer um acordo. Tem casamento hoje aberto. Eu venho na hora que eu quero, eu saio com quem eu quero, a gente continua junto, e piriri, poró, e vamos lá. Tudo bem, cada um decide, cada cabeça uma sentença. Se o cara quiser fazer um circo na casa dele, faça. Agora, se eu tenho a autoridade de Deus na minha vida, se eu me sujeitei e tive uma experiência com Deus, eu faço parte aqui da árvore da vida, eu faço parte do trono de Deus, essa realidade é minha realidade como autoridade, nos demais departamentos da minha consciência, da minha vida, eu vou ter, por natureza, a intuição, o desejo de me sujeitar. É uma questão natural. É uma questão natural. Não há rebelião em mim. Há submissão em mim. Rebelião é o pior pecado que existe. Rebelião. A rebelião fez o arcanjo lá ser expulso. A rebelião expulsou nossos pais do Éden. Rebelião. Porque rebelião é fruto da independência. Eu tenho direito de... Ninguém tem direito. Você não consegue viver sozinho. Quem consegue viver sozinho? Toda a nossa decisão depende de uma série de fatores que não dá. Nós somos Deus, a gente não consegue tomar decisão sem que isso não influencie alguma área da nossa vida, alguma situação em que nós vamos precisar pisar nesse terreno para poder achar que tem autoridade. Mas não é assim. Então Deus está trabalhando isso em nós, né? Ele é a fonte da autoridade, como muito bem leu o irmão Ricardo. Não é? Como muito bem leu o irmão Ricardo. Então é isso. Deus é a fonte da autoridade. Tudo provém dele. Tudo nasce nele. Amém? Vamos continuar então? 1.2. O Filho é a expressão viva da autoridade. O Filho é a expressão viva da autoridade. Por quê? Porque ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. E é a árvore que expressa. O Filho é o símbolo da vida. Não é? Ele é a árvore que expressa isso. É muito importante. Agora o Bento vai ficar desenhando lá. Amém? Abençoado. Desenha uma árvore da vida. Desenha umas 500 frutas aí. Várias diferenças aí. Então é isso, mano. Isso é muito importante. Entender que quando toda vez que aparece essa visão maravilhosa, nós temos aqui conjuntos. O trono, o Pai, e temos a árvore da vida. É o Filho. Que é o Filho. Então é muito importante. O Filho tem sido a autoridade em nossa vida. É muito importante nós termos consciência disso, né? E o último capítulo de Apocalipse, ele termina restabelecendo, redefinindo, reconfigurando aquilo que os nossos pais perderam lá no Éden, pode ver. No primeiro capítulo, nos primeiros capítulos de Gênesis, rebelião. Nos últimos capítulos de Apocalipse, restauração. O homem restaurado. Tanto é que o versículo termina como? Nós vamos ver aí. 1.3, Ricardo. O Espírito é a aplicação da autoridade. O Espírito é a aplicação da autoridade.
Nós falamos aqui falamos sobre família, tá? Falamos sobre família. Tem uma coisa que não dá para escapar. Filho de peixe, peixinho é. Diz que filho de crente, crentinho não é. Não, filho de crente também pode ser crentinho. Pode ser crentinho, porque crente não significa nada também. Se não nascer de novo. Mas tem uma coisa que na nossa vida acontece que não dá para escapar. Quando eu gero um filho, esse filho vai ser a minha expressão. Não tem como. É como um programa, é um chip. Você tem um programa, um computador, você inseriu nele uma pendrive. E o seu filho vai carregar a sua... As mesmas energias. Oi? As mesmas energias. As mesmas energias, a mesma natureza. Seja positivo ou negativo. E aí que eu falo, quando é que eu consigo aprender a discernir a negativa e a positiva? Você quer ver? Você tem um seu relacionamento com o pai. E na sua leitura, na época, quando você é criança, seu pai era muito pessoa bruta, ou despótica, ou enfim. E você diz assim, nunca vou fazer isso na minha vida, nunca vou fazer isso que meu pai fez. Ou que a minha mãe fez. Já aconteceu isso na vida de vocês? Tem uma experiência? Se lembram? Lá no passado. E de repente, depois de adulto, você se pega fazendo a mesma coisa? É ou não é? É. Sabe o que é isso? É o chip. Não tem como você fugir dele. Não tem como. O filho é a expressão do pai. Por isso que ele disse, o que eu vejo o pai fazer, eu faço. O que o pai faz, eu faço também. Jesus já está nos dando uma ideia sobre a questão de autoridade, que não é uma questão de imposição, mas é uma questão do quê? De expressão. O filho expressa, porque ele carrega em si a natureza do pai. Perceberam ou não? Só que isso não me dá. Eu tenho experiência com meu pai. Tive. Eu disse, não vou repetir. E aí nasce em mim uma outra natureza que pode misturar a minha experiência com o meu desejo de independência. Eu não vou fazer. Aí eu crio meu filho de uma forma diferente, porque... E aí, de repente, eu não soube equilibrar muito bem essa questão na minha alma, não desenvolveu bem, aí meu filho é criado. Não vou fazer isso. E tudo que... E de repente, todo extremo ele é perigoso. E a gente perde a autoridade. Com medo de autoridade, temos independência, e com a independência nós perdemos o sentido da autoridade. Então a questão é, eu tenho expressão de Deus na minha vida, eu tenho consciência de que em mim, eu tenho a árvore da vida, e essa árvore da vida, eu me alimento dela, ela introjeta em mim a vida, e essa vida me faz obedecer, me sujeitar, reconhecer o senhorio, o trono de Deus. É isso que é importante na nossa caminhada. É como também na nossa vida humana. Nós estamos vivendo uma sociedade em que nós precisamos, a partir desse conhecimento aqui, da autoridade de Deus, do trono de Deus, da expressão de Jesus Cristo como autoridade, sujeitou-se, o filho foi sujeito, nós vamos ver aqui, aprender a isso para quê? Para que em todos os ramos demais da sociedade nós possamos atuar como pessoas que entendem o que, primeiro, a autoridade do Senhor. E a partir dali, outros passos, outras situações da nossa vida vão acontecendo. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Não sei se vocês enfrentam isso na sociedade, no dia a dia, no trabalho, nas mentalidades, não é? Os relacionamentos. Muito complicado. Muito complicado. O equilíbrio é a palavra de Oi? tudo isso. Exatamente. É a palavra. É a
se negocia. Não se negocia. Eu falo na questão de educação com meus filhos, eu penso muito nisso. Tem coisas que eu ensino que não meus pais fizeram que eu não ensinaria. Também abrir mão o extremismo, né? Vai adoecer de alguma forma, mas a palavra, quando é inegociável. Aqui a palavra diz isso, então tem que ser assim. E por que a palavra... E aí dá certo. E por que a palavra ela é inegociável? Porque ela traz em si, a palavra traz em si tudo que a gente precisa para se estabelecer como pessoas de Deus. Quer ver? Você leu 1.3? Não leu ainda 1.3, né, Ricardo? Lê para nós aqui 1.3. O que diz aí? O Espírito é a aplicação da autoridade. Então, o Pai é o trono, o Filho é a árvore da vida e o Espírito Santo é a aplicação. Diz que as folhas e os frutos são para o quê? Saúde. Não é isso que está lá? Que as folhas e os frutos são para a saúde das nações. Saúde das nações, ou seja, a autoridade sendo restabelecida no planeta, nas nações. Foi quebrada, rebelião, Satanás levou e pegou o mundo, usurpou aquilo que era de Deus. Agora está Deus resgatando, restaurando, restabelecendo sua autoridade para as nações. E como é que termina o versículo 3 de Apocalipse 22, 3? Como é que termina o versículo 3? Tem aí, Camila? O que diz aí? 3, né? Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o do Cordeiro, a autoridade, estarão na... como é que termina? E os seus servos? Os seus servos o servirão. E os seus servos servirão. Vamos acordar para isso. O mundo não tem o trono de Deus, não tem o trono do Filho e não quer servir a Deus. Está servindo da palavra. E os seus servos o servirão. Você é de quem? Sou do Senhor, eu sou servo e eu sirvo a Ele. A autoridade é ser servo que serve. Não é ser servo só de nome. Podemos estar aqui na comunidade bonitos, cantando hino, louvores, mas podemos não ser servos que servem. E Jesus fala muito sobre isso do servo que serve e do servo que não serve. E é claro, mas Senhor, nós te servimos na igreja. Nós te servimos, nós falamos até língua estranha, curamos enfermos, nós distribuímos para os pobres, nós fizemos tudo, mas vocês são servos que não serviram. Apartai-vos de mim, não os conheço, porque o Senhor, a autoridade só estabelece com os servos que servem. E como leu a Camila muito bem, e os seus servos os servirão. Não é só os seus servos os seguirão, os seus servos os servirão. Então, muito lindo isso, questão de autoridade. E é para a gente refletir. Existem algumas áreas da minha vida, às vezes tão pequenas, e parece tão que eu preciso entender o que é submissão, ou entender o que é autoridade. Será que eu preciso comer do fruto da árvore da vida? Estou precisando de uma cura da folha que cura, para que eu possa entender. Ou eu negocio com o mundo aí, com essa autoridade mundana. Eu sento na mesa dessa autoridade, eu ouço essa autoridade. Essa autoridade, ela me convence, ela me seduz. E aí que é o perigo. Então Deus quer trazer para nós, nesses dias difíceis, como eu disse a vocês, que eu não sei o caminho que nós vamos, aos alternativos que precisaremos ter. E já estou preparando vocês mais jovens aí, que eu prevejo esse mundo aqui, um mundo jaz maligno, e vai ficar pior do que está. Agora, qual é a alternativa que eu tenho em Deus? Já em alguns lugares, alguns pais, aqui na Europa, alguns pais já nos Estados Unidos, no Brasil, já estão educando os filhos em casa. E já pediram ao governo a autoridade, porque a gente tem autoridade, eu tenho consciência. Ninguém é mais do que eu tenho. A minha família, ela é estabelecida com princípios. Então aqui, ó, eu vou colocar
a árvore da vida, o trono de Deus e os servos servirão dentro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque estamos em um tempo difícil. Satanás, ele ainda, por um tempo, ele está governando e está aumentando drasticamente seu bombardeio. E ele quer destruir o máximo possível, causar o maior dano possível nas nossas almas. Mas, aleluia, hoje nós estamos denunciando que o nosso Senhor é o nosso trono, que Jesus Cristo é a nossa árvore da vida, que o Espírito Santo é o nosso, é aquele que introjecta em nós, é o nosso pendrive, aleluia, que aplica tudo que Deus quer na nossa vida. Aleluia. E para isso, tem que firme com o Senhor, em amor, buscar a presença do Senhor, ter a coragem de dizer sim. Jesus disse, ou seja a vossa palavra sim, sim, ou não, não, me passar disso de procedência maligna. Veja como que Jesus deixa claro. A nossa sociedade, os nossos filhos hoje não conseguem ouvir não. Estou dizendo geral, estou dizendo me incluindo. Tem dificuldade de conviver com não. Eles querem só ouvir sim. Eu posso, sim. Eu posso comer isso, sim. Eu posso beber isso, sim. Eu posso, sim, 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 sim. E o não? Não. Você não pode. Eu contei umas experiências ontem aqui com os irmãos, que eu tive experiências com filhos. Em determinado lugar, dizer, você não vai, não vou, eu sou daninho, não é? Mas sou maior de idade, não é, você está debaixo do meu teto, não é, não. Peguei pelo cabelo, não vai. Botei no carro, maior bagado. Bando inteiro olhando lá, que pai, não quero saber de vocês. Olha, vocês para mim, nesse momento, não significam nada. Vocês e nada para mim é nada. Eu vou levar tal. E graças a Deus. O filho tribuchou, não entendeu na hora, vou me matar, esse suicida. Eu falei, vai, tem ponte aqui. A ponte ali, a mais alta, é a ponte da Rábida, altíssima. Pode pular lá de cima, que eu te garanto que você morre facinho. Faria a mesma coisa. Hã? Eu faria a mesma coisa. Sim, simples. Meu irmão, como é que fica? Porque senão quem vai ter tirado a ponta é ele. Se você abrir mão, ele que enforca, tira da ponta, sim. Deus vai trabalhando, é autoridade, não é? Não, eu falei, aquilo eu precisei de autoridade. Isso não é falta de amor, não, isso é amor. Amor é saber dizer não. E eles agradecem depois. Talvez até, e depois a gente tem um coração super hoje, graças a Deus. Não é tão gostoso receber uma palavra do filho. Pai, recebi uma carta sua, pai. Poxa, Deus tem muitas coisas para nós ainda juntos. Desse jeito, né? E se eu deixasse uma boa? Não, sabe? Não, é porque todo mundo faz, então ele tem o direito de fazer, não é? Ele bota lá um espanador aqui na cabeça, todo mundo faz, então ele coloca aquele espanador legal e vira lá um frango, vira um peru, vira o que quiser. Não, meu filho não é peru, não é frango, meu filho é bonaninha, daqui nasceu aqui, na unção do Senhor eu apresentei, eu vi, foi a primeira testemunha, teve no ventre da mãe, foi introjectado pelo pai, tem árvore da vida, tem fonte, tem trono aqui que foi estabelecido e ninguém vai sentar nesse trono. Na sua casa tem que sentar no trono, é o Senhor Jesus, mais ninguém. Tem que se estabelecer essa autoridade. Senão, meu irmão, desculpa, mas tudo que for feito, por mais bonito que seja, vai dar em nada. Continuamos a leitura, agora é a nossa irmã Carmen. Amém? Vamos lá. Página 44, Carmen. Para dar vida ao homem, o filho teve que aprender a ler. Olha só.
Para dar vida ao homem, o filho teve que aprender o quê? Leia para nós, Carmen. Para dar vida ao homem, o filho teve de aprender a obediência. Que filho é esse? Jesus Cristo. O filho é a árvore da vida, isto é, ele é o canal por meio do qual a vida de Deus chega até ao homem. Querendo conduzir muitos filhos à glória, convinha a Deus aperfeiçoá-lo em sua experiência de sofrimento humano. Hebreus 2:10. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Será que alguém poderia ler Hebreus 2:10 aí? Isso é importante. Hebreus, no capítulo 2, verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existisse, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Olha, o próprio Deus, meu irmão, se Deus ele permitiu, se o filho se sujeitou ao pai, e Deus confiou em Deus, ou seja, olha, vou usar uma linguagem aqui, Deus apostou em Deus, o pai apoiou todas as cartas, eu sou pai e eu sei o que eu estou fazendo. E mandou esse filho para esse mundão aqui nosso. E mandou esse filho para o nosso mundão aqui. E o filho padeceu o que padeceu. O filho chegou a dizer: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Já pensou um pai ver isso? Mas o pai tinha todas as cartas. O pai sabia o que estava fazendo. A autoridade, quando vem do Senhor, quando nós temos convicção plena, amados, quando você, mãe, pai, irmão, pastor, seja quem for, tem convicção plena de que isso é um projeto de Deus, bata, firma o martelo, porque o final é vitória, o final é bênção, não tem como. Agora é uma questão de convicção. Imagine que o mundo, eu creio que o mundo todo, que todo o universo maravilhoso é obra do Senhor. Mas imagine que o nada, porque se você for falar com certos hoje cientistas e inteligentes aí do nosso mundo, eles vão dizer que esse mundo aqui, esse universo, veio do nada. E a palavra diz que veio do nada. Mas se o nada apostou, o nada que é nada, acreditou, o nada que é nada, acreditou e jogou todas as cartas que o nada viraria tudo, meu irmão, se o nada que é nada consegue virar tudo, quanto mais nós. Então, vamos parar de pensar e dizer, meu Deus, como a nossa cabeça é manipulada, como a nossa mente, a nossa alma, ela fica aprisionada, ela fica sequestrada por nós mesmos. E o pai não, o pai enviou o filho, creu, acreditou, lançou um projeto, confiou nesse projeto, desenvolveu esse projeto, projetou esse projeto. O pai planejou, o filho executou esse projeto, o Espírito está aplicando agora esse projeto em nós. Que coisa linda, não é? Como eu aqui, a Camila. Continuamos a leitura. Para dar vida ao homem, o filho teve de aprender a obediência. Amém. Jesus foi o primeiro homem que viveu absolutamente debaixo da autoridade do Pai. Ele nada fazia de si mesmo e nem falava por si. O Pai era tudo para ele. O Evangelho de João revela isso. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E mais, eu nada posso fazer de mim
mesmo, na forma por que eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele viveu uma vida tão estrita que sequer tinha liberdade no tempo. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. E ele não ensinava o que queria. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Nem falava por si. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiramente, e nele não há injustiça. Aí você lê isso aqui e diz assim, mas espera aí, Jesus se anulou totalmente. E a independência de Jesus aqui? Não é? Temos Jesus anulado. Tudo que ele faz está restrito aqui, está restrito ao tempo, está restrito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem que se sujeita à submissão de Deus, o homem que se sujeita a Deus é mais livre, tem mais liberdade que aquele que é o mais, que se considera o mais liberto dos homens. O homem que vira escravo de Deus e se sujeita a Deus em amor, é a pessoa mais livre que esse universo tem. Muito mais livre do que esse que se acha. Não foi isso que Satanás disse? Olha, Deus disse isso para vocês. Ele disse que se vocês comerem, vocês... eles não querem que você tem que ser livre. É que ele sabe que quando vocês comerem, vocês vão ter o quê? Independência. Ele não quer que vocês sejam independentes. O Satanás, não é? Tentando, vendendo, mercadejando, tirando a autoridade de Deus. O que acontece? A partir do momento que o homem se rebela, todas as circunstâncias mudam do planeta. Aquele homem que era livre, aquele homem que era cheio da graça, do amor, aquele homem que tinha uma estrutura divina tremenda dentro de si, aquele homem que vivia numa esfera, vivia numa dimensão extraordinária, agora perdeu sua liberdade em troca de uma pseudo-liberdade. Então, a liberdade de servir a Deus é muito melhor do que toda a liberdade que o mundo possa nos dar. Um serviço do Senhor. E os seus servos o serviam. Nunca esqueça mais disso. Apocalipse 22:3. Eu quero ser um servo que serve. Um servo que serve. Porque um servo que serve é mais livre de qualquer outro liberto desse mundo que Satanás pode. Te darei tudo isso se você prostrado me adorar. Então, meu amado, é muito legal isso, muito abençoador. Vamos ler então o tópico aqui no quadro branco. Carmen, fica aí ao seu responsabilidade, por favor. Jesus é a prática da submissão. Jesus é a realidade prática, ou a prática da submissão. O filho aprendeu? 2.1. O filho aprendeu pela cedência. Obediência. E leu, Hebreus 2.10. e Hebreus 2.10. E leu aqui, Camila, isso, não é? 2.2. Somente a submissão não se consegue. Se torna fonte. Somente pela submissão, né? Se torna forte. Fonte. Hebreus 5, do 8 ao 9. Então aqui, ó, somente a submissão se torna fonte. Se torna fonte. Por que razão? Olha, veja bem. Hebreus 5, 8 e 9 fala de que pela submissão, Jesus se entregando a submissão, essa submissão livre, essa submissão de livre escolha. Jesus, quando fala isso aqui, ele não é um autômato,
Ele é um autônomo, ele teve livre escolha de obedecer o pai. Ele disse que ele amava o pai, mais do que tudo. E essa submissão se tornou uma fonte de bênção para nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, não é? E pode ler para nós aí. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? E o mesmo princípio está para nós. Repita, por favor, Camila, veja bem. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obedecer. Por aquilo que sofreu. Por aquilo que sofreu. Nós temos que aprender a obedecer. E aprender a obedecer não é fácil. Às vezes dói. Aprender a obedecer. Ele era filho do rei, filho do trono. Era adorado, eterno. Se sujeitou, se anulou. Eu já preguei essa mensagem aqui. Não é? Que ele aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. E se fez homem. E por essa obediência, ele aprendeu. E aí tornou-se todo filho, toda pessoa, todo marido, toda esposa, todo irmão, toda irmã, que aprende a obedecer, lá na frente vai virar fonte de bênção para outras pessoas. Vai virar fonte de bênção. E por aprender, o Senhor fez uma fonte de bênçãos para o resgate da nossa vida. Olha que coisa linda. Então, submissão não é ser escravo, submissão não é ter um Deus despótico, submissão não é ser um autômato, submissão não é perder a identidade, submissão não é perder a liberdade, submissão é amar o Senhor e saber que esse amor, esse serviço vai gerar fonte em nossa vida. Nossos filhos serão fontes, nossa casa será uma fonte, será fonte de água, de ribeiro de muitas águas, cujas folhagens não murcham, a árvore está plantada, a raiz aprofundada, dá fruto no seu tempo, é árvore de vida. Aleluia. 2.3. Submissão produz nomeação. Foi nomeado, Hebreus 5.10, vamos lá. Hebreus 5.10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pois o submisso obedeceu pelo sofrimento, como disse aqui muito bem a Vanessa, sofrimento. Não é por barganha. Deus não queria um filho que se sujeitasse comprando esse filho. Tem pai que compra filho. Não é? Dá um carrinho, dá um guia, tudo, e aí vai comprando o amor do filho. Você me ama? Amo, pai, mas eu vou dizer que te amo se você comprar aquele PlayStation que eu quero. Aí, paizinho, ai, casalinho. Aí, de repente, o pai passa uma crise, fica desempregado. Aí o filho vai pedir, não tem o filho, não tem, não te amo mais, pai. Agora e aquele filho que chega, o pai está numa luta, numa crise, o pai fala, pai, não se importa, eu te amo com tudo, eu te amo com nada, eu te amo nas coisas boas, eu te amo no sofrimento também, você é meu pai. Não deixe de ser meu pai, será sempre meu pai. Meu irmão, e aí, mais ou menos, fazendo essa comparação para você entender como que Jesus amava o pai. Não é com barganha. Ele amava porque amava. Porque amor não se barganha. Amor não se compra. Amor não se vende. Não tem preço para o amor. Não dá para você pesar. Amor é uma coisa que é indescritível. Amor é. O amor é. Ele se entrega em qualquer circunstância. E esse era o Filho. Ele quer nos ensinar. E esse amor o fez o quê? Esse amor deu uma nomeação para ele. O Pai o nomeou. E é isso que Deus tem para nós. Por isso, no Apocalipse diz assim, aquele que o vencedor for fiel até o fim, eu farei coluna da minha casa, eu darei uma pedra, ele será plantado junto comigo, vai sentar no trono do meu Pai. Olha, é maravilhoso. É isso que Deus tem para nós. Amém? 2.4. Submissão não busca sua própria glória. E nós já lemos isso. Jesus falou
eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. E vamos encerrar agora lendo 45, página 45, para encerrarmos aqui essa ministração de hoje. Pô, passamos um tempão já, rapaz, agora que eu vi. Meu, irmãos, ficamos sujeitos aí ao tempo. Página 45, quem vai agora fazer essa leitura? Quem é que está com a Maria? Bem-vinda, Maria! Maria retornou forte, firme, está renovada, foi para o Brasil, voltou mais jovem. Bonita. Voltou aqui. Quem que falou aí? Eu. Tá vendo? Tá mais bonita, né? É o 45. Acho que ela viu lá o passarinho azul. Eu vi muito. Amarelo, verde. Eu fui na Amazônia. Foi? Você foi na Amazônia? Olha, tá vendo? Não viu? Tinha que ver. Viu a fauna e a flora, tudo. Vamos lá então. Quem crer, Isso do mesmo. seu interior fluirão rios de água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse. Com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus realizou a obra de que o Pai o encarregara. Submeteu-se à autoridade de quem o enviara. Em ressurreição foi glorificado pelo Pai e tornou-se o Espírito todo Inclusivo. O pendrive, que entra em nós agora. Representado pelo o óleo sagrado da unção, descrito em Êxodo 30, 22 e 25. O rio da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro representa o fluir do Espírito com autoridade para suprir o homem com a vida de Deus. A autoridade de Deus não é para a repressão. Tá vendo? A autoridade de Deus não é para repressão. É para que a sua vida alcance o homem. Quanto mais o homem for submisso a Deus, mais a vida divina crescerá nele, e mais ele pode ser comissionado por Deus para fazer sua obra. Você sabe que o grande perigo hoje da liberdade que nós temos, seja democrática, seja ideológica, seja filosófica, seja teológica, seja qual for, o maior perigo não está a mentira declarada. A gente sabe que é mentira. A verdade, sim é verdade, não pode ser mentira. Não pode ser verdade, sim pode ser mentira. Você consegue discernir a verdade e a mentira. O maior perigo é a meia-verdade. A meia-verdade é a pior das mentiras que existem. E foi a meia-verdade que Satanás usou com nossos pais. Quando ele disse assim, ele disse para vocês não comerem do fruto, é que ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a conhecedores do bem. Satanás jogou a meia-verdade. O projeto de Deus era já, quando o homem criou, ser semelhante, fazer do homem semelhante a ele. Toda vez que ele comesse da árvore da vida, estava lá a árvore da vida. Por isso que a árvore da vida está aqui, no último capítulo de Apocalipse, e está no primeiro capítulo de Gênesis. Porque o desejo do Senhor é que o homem comesse realmente da árvore da vida, se alimentasse para ser igual a ele. Satanás não falou mentira, falou bem a verdade. Você será igual a ele, só que acrescentou.
O que acontece? E a mulher acrescenta depois. Quando Deus veio confrontar a mulher, disse: olha, quem mostrou para você? A mulher disse: olha, a serpente, ela me fez comer. E aí o Senhor falou: mas não, no diálogo que a mulher tem com a serpente, a mulher diz: olha, o Senhor disse para não comer nem tocar no fruto. O Senhor disse para não, só comer. A ordem foi: olha, não coma do fruto. Ela já acrescentou: olha a minha verdade aí, não comer e nem tocar. Então a questão da quebra da autoridade, da insubmissão e da rebelião, ela começa com a verdade sendo devagar, muito lentamente, processualmente sendo transformada em meia verdade. As concessões que a gente vai dando, olha, sabe, pensando bem, meu irmão, tem pensando bem, se possível for, não tem se, diante da verdade não tem se possível, talvez, entretanto, diante da verdade não existe. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Entretanto, porém, Jesus chegou a abordar isso no Getsemane. De repente ele entende que isso é uma meia verdade, diz: contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E conquistou. Amém, amado? Conquistou. Que Deus abençoe. Estamos encerrando a aula. Termina esse tópico em casa aí, dá uma abordada nesse último tópico, em nome do Senhor. E que Deus abençoe. Amém. A nossa aula, por hora, hoje está encerrado. Alunos queridos, CEPAM e toda a equipe aí do Brasil, que Deus os abençoe. Mais uma vez, um abraço para nosso querido Boaventura, nossa querida irmã Ângela, Angola, cheia da graça do Senhor, e que vocês sejam realmente instrumentos de Deus, de autoridade do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. E se os alunos concordam, para abençoarmos esses nossos queridos irmãos, o nosso irmão Boaventura e a nossa irmã Ângela, respondam um forte amém. 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 Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor.